Eu conto que o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, rebateu as críticas que recebeu por ter faltado a um evento do governo federal lá no estado. Luciana Verdolim, que o governador Jorginho disse, com aquele jeito sarcástico dele? Olha, ele foi acusado, inclusive, Cine, de ser ingrato pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa. Jorginho Melo diz o seguinte: o governo federal não faz nada por Santa Catarina. Ele, inclusive, sacou uma lista de obras, diz que não achou nenhuma obra do estado e foi além. Disse que o governo federal só vai a Santa Catarina para provocar e entregar conversa mole. Disse que a cada R$100 que Santa Catarina manda aqui para Brasília, o governo federal, a União, devolve apenas R$10 e alega aí que, no final das contas, ainda é chamado de ingrato, sem contar as obras que o presidente veio entregar, mas não tinha, segundo o governador, obra nenhuma. Ele cobrou o dinheiro das fragatas que Lula teria prometido no ano passado e ainda ironizou as ações do governo federal. Diz que tem mais o que fazer e que não perde tempo de ficar falando mal de ninguém. Na solenidade, o próprio Lula também criticou a ausência do governador. Obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você. Piperno, eu acredito que até o final desse governo, aqueles que são governadores de oposição, né, que hoje fazem parte da oposição, sequer participarão dos eventos do governo federal, independentemente de entregarem ou não obras que são importantes ali para o estado. Depende, Evandro. Em ano par eles não vão, em ano ímpar sim. A começar pelo governador Tarcísio. Então, vejam, aliás, marcaram para setembro, me parece, né, o lançamento do projeto lá do túnel Santos-Guarujá. Metade do governo federal, metade do governo estadual. Então, nesse caso, né, acho que nenhum dos dois vai poder... Mas aí também é uma obra muito grande, sim, né? Mas é aí que eu queria chegar. Quer dizer, há grandes obras em parceria com o governo de São Paulo, lá em Minas Gerais, por mais animosidade que existam entre os governos federais e estaduais. Recentemente foi lançada também a obra lá da Rodovia da Morte. No Rio Grande do Sul, algumas obras importantes. No Paraná já aconteceu isso, fora Centro-Oeste, Nordeste e tal. Eu estranho que realmente o governo federal, segundo o governador Jorginho, não tenha feito nada. Então, Santa Catarina, por algum motivo, tenha sido exceção nisso. Porque nos outros estados, por mais que as rixas e as animosidades persistam, as obras estão lá. Estão sendo construídas, ou pelo menos o dinheiro chegou. Aqui em São Paulo, por exemplo, obras do metrô, trem intercidades. No caso de Santa Catarina, realmente eu não sei o que poderia estar ocorrendo. Ô Alangani, o governador Jorginho Melo também disse que Santa Catarina paga 100 para o governo e só recebe 10. De fato, Santa Catarina é um dos estados mais produtivos do Brasil, uma das menores taxas de desemprego. Outro dia eu estava vendo uma estatística daqueles estados que são mais doadores do que recebedores de recursos da União. Santa Catarina é um desses estados. Não estou falando de dívida pública, né? É mais no sentido de repasse de recursos da União para outros estados, lógico, né? E aí Santa Catarina acaba sendo mais doador do que recebedor. Agora, Evandro, eu concordo com a pergunta inicial que você fez para o Piperno e eu acho que essa vai ser atuada daqui para frente. Ainda mais num ambiente muito polarizado que a gente tem, os governadores, principalmente aqueles mais à direita e que vem uma brecha ali de ocupar o lugar de Bolsonaro e herdar os votos de Bolsonaro, e principalmente aqueles que são presidenciáveis, eles não vão querer colar a sua imagem juntamente ao governo federal, principalmente pela queda de popularidade do presidente. Ô Zé Maria Trindade, como é que você acompanha esse movimento, né, de governos estaduais que não colam em eventos, mesmo que eles sejam institucionais, por conta de toda a rusga política que há no bastidor? É um movimento novo na política, né? E a política, ela é muito instintiva, né? O político, ele tem um instinto ali de saber por onde caminha, e isso é muito importante. Isso traça a sua possibilidade de êxito ou não.
o mundo político mudou. Ontem eu conversei com um deputado dizendo, olha, eu estou meio desistido porque não há mais debate de conteúdo no plenário da Câmara, é agressão e eu tenho 8 mandatos e eu passei por várias fases, a gente discutia muito mérito de projeto, hoje não é assim, eu estou sentindo falta dos debatedores, eu sempre detestei o PT, ele dizia, não, mas a gente conversava, a gente discutia o projeto, o conteúdo, e eu sempre fui adversário firme do presidente Lula, na minha vida política toda, mas eu sempre conversei e negociei. E agora a gente vê um caminho novo. Antes os governadores tinham uma frase pronta, diziam, governo não faz oposição a governo. E eles iam no Palácio do Planalto, se reuniam com o presidente da República, mesmo sendo de oposição, e faziam projetos juntos. Só que agora a política ficou diferente. E o eleitor pergunta de que lado você está. E você não pode estar dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo. Você está de um lado ou de outro. É a exigência da política. Então, esses governadores que têm uma linha diferente do presidente Lula não podem se arriscar a ter uma foto ao lado do presidente, que estão em campos opostos e que disputam espaço a espaço. Então, é um novo momento da política. Quem está certo ou está errado, eu deixo para cada um imaginar quem está certo ou está errado. Eu entendo que prefeito, governador e presidente da República deveriam se unir para fazer o bem-estar da população, né? Mas... Interessante, Zé. Henrique Kriegner, nesse caminho, você entende que a redução da institucionalidade, então eu vou trazer esse termo para a gente falar desse movimento que o Zé acabou de mencionar, é bom ou é ruim no fim das contas? Evandro, é ruim. Na verdade, essa extrema institucionalização é ruim. O que a gente está vendo aí é uma questão histórica, né? O Brasil aprendeu lá na época de Vargas esses 2 problemas que nós estamos citando aqui. O primeiro deles, essa mega centralização no governo federal. Então, todo o dinheiro, que é o argumento do governador Jorginho Melo, todo o dinheiro dos estados, dos municípios acaba indo, né? Claro que não 100%, mas uma parte muito grande acaba indo lá para Brasília. E lá em Brasília ele é redistribuído. E claro, numa federação isso precisa acontecer, mas não pode acontecer na medida que está acontecendo hoje, que é muitos estados pagando muito, poucos estados pagando pouco, e os que pagam muito recebem pouco e os que pagam pouco recebem muito. Então, esse desequilíbrio, isso está causando muito prejuízo para o Brasil. E a outra coisa, que também é uma herança do governo Vargas, apesar de ter sido praticado até por governantes antes dele, mas especialmente pelo Vargas, na tentativa de unificação nacional, é essa questão de toda a obra do governo federal ter que fazer um evento, e vai lá no evento e chama as autoridades locais. Já viu o preço disso? Que é pegar um avião, tirar o presidente de Brasília, levar para Santa Catarina para inaugurar uma obra. Tá bom, é uma obra do governo federal, mas precisa dessa foto ainda. A gente ainda vive nessa mesma época que precisa lá tirar foto para colocar na capa do jornal, para que então a pessoa da cidade fique sabendo o que aconteceu. A gente já tem outras maneiras. Não tem mais essa questão de tudo que é evento tem que ser palanque. Tudo que é evento de inauguração, de obras públicas, que vamos concordar aqui, não é nada mais do que a obrigação dos nossos governantes de fazerem essas obras, de darem sequência aos planos aos quais eles foram eleitos. Então, a gente está vendo essa repetição dessa tradição velha que já não dá mais, e a gente paga a conta e vira palanque político para corte em rede social. E para mim, é muito bom que não aconteça mais. Você concorda, Gani? Concordo sim. Eu acho que todo esse espetáculo na política, né, e vai lá e corta a faixa, eu acho que isso é bastante desnecessário, isso custa, a gente está numa outra era, concordo absolutamente. E para você, Piperno? Necessário nunca foi, né? É um mau hábito, mais um, né, que a política brasileira tem. Agora, só para a gente arrematar, Piperno, você acha que o governador ou os governadores que hoje não representam ou não estão na base do governo deveriam seguir mais a institucionalidade e participarem? Olha, Evandro, obrigatoriamente não. Mas, de qualquer forma, em muitos momentos, é bom o relacionamento, né? Até porque o governo federal, e muitas vezes, é sócio dessas obras, né? Então, enfim, nada demais participar. Agora, ano par, eles não vão porque tem eleição, ano ímpar é possível.
Vão algumas vezes. Disputa forte aqui sobre paternidade, viu? Disputa forte de paternidade. Eu sei de 3 obras onde o governo está batendo forte ali, querendo ganhar paternidade. Uma delas em São Paulo. E não tem como fazer teste, né, Zé?